Olá, estamos aqui para a primeira aula oficial da reforma tributária, né? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos fundamentais do IBS e da CBS. O meu nome é Gabriela Gesser, sou contadora, especialista na área tributária e uma apaixonada por compartilhar conhecimento. O que eu aprendo para mim, eu gosto de compartilhar com vocês. Então, aproveita o tempo da vinheta e já curte o vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas possíveis. Então vamos lá. Reforma tributária. A instituição do IBS da CBS se deu pela Lei Complementar 214 de 2025, né? Ela institui dois tributos que reformulam a tributação sobre o consumo no Brasil. Então, né, vai repaginar tudo, vai ser diferente do que a gente já estava acostumado com ICMS, com ISS, PIS e COFINS. Por quê? Porque vai ter a questão de não cumulatividade plena, vai ter a questão de ser o imposto por fora, enfim, então vai ser um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Então vamos lá. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, é um tributo de competência compartilhada entre estados, municípios e o Distrito Federal. Então você vai pagar o IBS, mas vai ser o comitê gestor do IBS que vai ficar responsável em fazer essa partilha entre estados e municípios. Ele substitui o ICMS e o ISS. Ele segue o princípio do destino, então assim, de ser pago para o estado destino, para o município destino. Ele é não cumulativo, ou seja, ele vai dar direito a crédito a praticamente tudo, exceto itens de uso pessoal, e a lei complementar vai trazer, quer dizer, ela traz, né, o que são esses itens de uso pessoal que não vai poder tomar crédito, mas são coisas bem específicas, então vai poder se tomar crédito de praticamente tudo, e vai ser administrado pelo comitê gestor, como eu já tinha falado. Já a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, é um tributo federal, substitui o PIS e a COFINS, não cumulativa também, e financia a Seguridade Social. Então é para isso que a CBS vai existir. Princípio da neutralidade. O IBS e a CBS são guiados pelo princípio da neutralidade, ou seja, esses tributos não devem influenciar ou distorcer as decisões de consumo e a organização das atividades. As empresas devem tomar decisões baseadas em eficiência econômica e não em incentivos fiscais. Como era o caso de não interessa se a maioria dos meus clientes estão em São Paulo, se pela minha logística eu deveria, por exemplo, estar em São Paulo, mas acabava vindo para Santa Catarina, para o Espírito Santo, porque concediam algum tipo de benefício fiscal. Então, o imposto determinava a minha atividade, eu mudava a minha organização em função do imposto. Então, a intenção do IBS e da CBS é que eles tenham o princípio da neutralidade, que agora não vai mais existir isso, né? De algum tipo de benefício que vai fazer com que você decida a sua atividade em função ao tributo. Definições fundamentais. A CBS e o IBS incidirão sobre bens e serviços. Bens são operações com itens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive licenças, né? Serviços, as demais operações não classificadas como bens, ou seja, não se classificou nessa linha de cima, automaticamente seria serviço. Então, não é um bem imóvel, móvel, material ou imaterial, então seria classificado como serviços. Fornecimento, entrega ou disponibilização do bem material, instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização do bem imaterial, inclusive direito, ou seja, para não ficar naquela que não, isso é licenciamento, é uma cessão de uso, eu só transferi, enfim, como acontecia muito principalmente com os softwares, né? Então, ele vai incidir o IBS e a CBS.
prestação ou disponibilização do serviço, que é a prestação de serviço, né? É quase como se a gente tivesse aqui as mercadorias, aqui a questão de disponibilização de bem imaterial, ou inclusive direitos, né? Direitos de uso e a prestação de serviço que a gente estava acostumada, né? Esse do meio aqui ficava aquele meio que no limbo, sabe? Que ninguém sabia onde encaixar. Fornecedor, a pessoa física ou jurídica que residente ou domiciliado no país ou no exterior realiza o fornecimento. Definições fundamentais, né? Tipo, coisas que são... Aqui a gente já tá nas definições fundamentais. Quem que é o adquirente? Aquele obrigado ao pagamento ou a contraprestação pelo serviço. No caso de pagamento ou de qualquer outra forma de contraprestação por conta e ordem ou em nome de terceiros, aquele que por conta de quem ou em nome de quem decorre a obrigação de pagamento. Mesmo que seja numa operação triangular, o adquirente vai ser aquele que tem a obrigação do pagamento. Destinatário, o beneficiário final do bem ou serviço, podendo ser o próprio adquirente ou não. Como é o exemplo que eu dei aqui de uma operação triangular, né? Onde a gente tem o destinatário não é o adquirente. A energia é equiparada, fica claro, na lei complementar de que a energia elétrica ela é comparada a bens materiais. Inclusão de entidades sem personalidade jurídica. Aqui tem um espacinho, né? Sem personalidade jurídica. Sociedade, né? Sociedade em comum, sociedade em conta de participação, consórcio, condomínio. Essas pessoas que não eram tratadas, não são, né? Não têm personalidade jurídica, elas também podem ser fornecedores se fizerem operações, né? Sujeitas a CBS e IBS. Hipóteses de incidência. O IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços. As operações não onerosas, em regra, não serão tributadas, mas as não onerosas que vão ser tributadas vão ser especificadas nessa legislação. Vamos lá para as onerosas. O que considera-se operação onerosa? Compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais hipóteses de alienação, ou seja, não precisa só pagar em cash, né? Se eu fiz uma troca, uma permuta, isso também vai ser considerado, né, incidência do IBS, da CBS, né? Não é porque eu não paguei em dinheiro que não é uma operação onerosa. Locação. A locação por muitos anos, né, estava fora do campo do ICMS e do ISS, locação de bens móveis. Licenciamento, concessão e cessão, né, de direitos de uso. Mútuo oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive o mercantil, prestação de serviços. Hipóteses de incidência ainda, aspectos irrelevantes para tributação. O título jurídico do bem, eu vou dar um nome diferente para o negócio só para não ser tributado. A forma e a validade dos negócios, existência de lucros, tem lucro ou não tem, cumprimento de exigências legais, regulamentares ou administrativa. Você vai dizer, não, porque eu tenho que cumprir uma norma regulamentadora, eu não vou, não vai incidir IBS ou CBS. Então, não é por nenhuma norma regulamentadora que isso vai acontecer. O IBS e a CBS também incidem, aqui vem o plus, né, sobre as seguintes operações. Fornecimento não oneroso, ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços, tipo, estou dando um bem, o fornecimento de brindes e bonificações, daí aqui eu já botei aqui que a gente vai ver qual é o detalhe de quando que os brindes e as bonificações não vão ter, transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte do regime regular por devolução de capital, dividendos, tipo,
em vez de eu dar em dinheiro os dividendos ou uma devolução de capital, alguma coisa para o sócio, eu dou um bem, vai incidir IBS-CBS. Demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior de mercado de bens e serviços por contribuinte à parte relacionada, né? Então aqui só para a gente deixar esclarecido, né? Aqui, ó, asterisco 1 era a questão da bonificação. Quando que a bonificação daí não vai tributar? Porque a regra geral, a bonificação e os brindes tributam. A tributação das bonificações não se aplica a bonificações que constem do respectivo documento fiscal e que não dependam de evento posterior. Então, assim, aquele que é puramente, tipo, pô, você comprou tantos produtos, eu tô te dando um a mais de brinde, né? Que conste na nota fiscal. Então, e que não dependa de nenhuma ação posterior, né? Não é uma bonificação ali, uma doação disfarçada, um fornecimento disfarçado. E partes relacionadas, só para deixar claro que são empresas que têm controle societário em comum, coligadas, controladas, vínculos familiares relevantes e entidades sob administração comum. Só para ficar claro. Agora vem as hipóteses de não incidência, para deixar claro o que não incide. Então, assim, ó, na primeira parte sobre o que incide, vocês notaram que ele incide sobre praticamente tudo. Hoje em dia, tudo que a gente faz hoje, que já era tributado pelo ICMS e pelo ISS, vão ser tributados pelo IBS e CBS. A gente tem a questão da locação, que foi sempre uma coisa que ficou no limbo, né? E agora ela vai ser tributada, tá bem claro na legislação. E a gente tem a questão da cessão de direitos também, que ficou muito claro. Agora a gente vem aqui para deixar claro as hipóteses de não incidência. O IBS e a CBS não incidem sobre fornecimento de serviços por pessoas físicas em decorrentes de relação de emprego com o contribuinte ou atuação como administrador, membro de conselho de administração e fiscal. Então, o que acontece? Para ficar bem claro que relações trabalhistas não têm incidência do IBS e da CBS, e também quem participa de conselhos de administração, conselho fiscal, comitês, não vai incidir sobre esse valor. Transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, isso já para deixar, né, para não ter problemas igual a gente já teve com o ICMS, né, de decisões aí do STF, em relação a ter ou não o ICMS nas transferências interestaduais, enfim. Então, já está deixando claro que não incide sobre transferências entre estabelecimentos. Reorganizações societárias, rendimentos financeiros, doações sem contrapartida, transferência para organizações sem fins lucrativos, operações cooperativas específicas. Aqui só para deixar claro, das reorganizações societárias e os rendimentos financeiros, irá incidir se na essência for uma operação onerosa com bem ou com serviço. Se verificar que ali, né, na verdade foi uma operação onerosa com bens e serviços, né, se foi uma reorganização societária disfarçada. E aqui nas doações sem contrapartidas, caso tenha aproveitado o crédito, deve tributar ou anular o crédito. O que acontece? Eu doei alguma coisa para alguém, foi uma operação não onerosa e não tem nenhuma contrapartida posterior. Ele não vai me dar nada, não vai me dar dinheiro, não vai me dar nada em troca, enfim, realmente foi uma doação. Daí não existe o CBS e o IBS. Porém, se eu aproveitei o crédito na entrada, porque lembrando que pela não cumulatividade, a gente vai aproveitar crédito de praticamente tudo. Então, se eu tomei o crédito na entrada, o que vai acontecer? Ou eu devo tributar essa saída, ou eu devo anular o crédito da entrada. Imunidades. Então, vamos ver o que é imune ao IBS e CBS. Exportações, né? Sabendo-se que não se exporta tributo. Atividades realizadas pelos órgãos governamentais, né? Entidades religiosas e templos de qualquer culto, partidos políticos, instituições educacionais sem fins lucrativos, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, produtos culturais e informativos, radiodifusão gratuita, ouro como ativo financeiro.
Então aqui vem bastante do que a gente tem lá na Constituição Federal, na parte das imunidades, né? Fato gerador. Regra geral, fornecimento. E quando é que é esse fornecimento? Quando é que acontece esse fornecimento? Início do transporte na prestação de serviço de transporte iniciado no país. Então, o fato gerador aconteceu quando iniciou o transporte, nasceu o tributo, nasceu a obrigação. O término do transporte, quando o transporte for iniciado no exterior. E o término do fornecimento nos demais serviços. Momento em que o bem for encontrado desacobertado de documentação fiscal idônea e momento da aquisição do bem nas hipóteses de licitação promovida por poder público de bem apreendido ou abandonado, ou leilão judicial, aquisição por órgãos públicos, quando se realiza o pagamento, serviços continuados, quando se torna devido o pagamento. Aqui até na legislação tinha bem essas duas frases, então parece assim que quando a aquisição é por órgãos públicos, o fato gerador acontece quando o órgão público realiza o pagamento. Mas quando for serviços continuados, o que é serviços continuados? Fornecimento de água, energia elétrica, gás canalizado. Então isso se torna devido, o fato gerador nasce quando não é quando se realiza o pagamento, quando se torna devido. Eu entenderia isso como gerar a fatura, né? Então, naquele momento nasceu a obrigação, ele gerou a obrigação do adquirente ali efetuar o pagamento. E pagamentos antecipados, proporcional às parcelas. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque eu vou fornecer uma coisa para a pessoa daqui 2 meses, mas ela já me adiantou o pagamento, já incide IBS e CBS nos pagamentos antecipados, de acordo com as parcelas pagas. Então, assim, tá muito mais ligado, né, a pagamento mesmo, né, a questão do fato gerador. Do local da operação. Para bens móveis, o local de entrega ou disponibilização. Para bens imóveis, a localização do bem. Serviços pessoais, o local da prestação. Serviço de transporte de passageiros, o local do início do transporte. Serviço de transporte de carga, o local de entrega. Serviço de exploração de via, mediante a cobrança de tarifas, pedágios, é proporcional aos trechos da via explorada. Telecomunicações, o local da instalação, né? Tipo, você tem um aparelho de internet na sua casa, lá o modem, lá, sei lá como é que se chama hoje em dia. Então é o local da instalação na sua casa, né? Na sua empresa, enfim, é o local da instalação, onde chega, né? Tipo, a fibra chegou até a sua casa. Então, onde eles instalaram ali vai ser o local da prestação. Demais casos, o domicílio do adquirente nas operações onerosas e o domicílio do destinatário nas operações não onerosas. Do local da operação, ainda as regras especiais. Vendas não presenciais. O destino indicado. Por quê? Lembra, né, que foi uma discussão vários anos na questão da briga, onde começou lá com aquela partilha do DIFAL, e hoje em dia não, vai ser o destino indicado. Então, no destinatário. Comprei pela internet, a mercadoria vem para Santa Catarina, o destino indicado é Santa Catarina, o local da operação é Santa Catarina. Aquisições de bens apreendidos em leilão, onde se encontra o bem móvel material, aquisições com contraprestações de irregularidade, onde se encontra o bem móvel material, com constatações, desculpa, não contratações. Constatação, tipo, achar uma irregularidade, documentação inidônea, então onde se encontrar o bem material. Imóveis multimunicipais, tipo, onde fica a maior área do imóvel,
Múltiplos estabelecimentos seria no estabelecimento matriz. Operações internacionais, o domicílio do destinatário. Energia e utilidades, regras específicas por tipo. Então, na verdade, assim, na parte de energia elétrica ali tem umas particularidades, gás canalizado, fornecimento de água. Então, são legislações mais específicas, a gente vai se aprofundar depois. Esse foi o primeiro vídeo dos aspectos fundamentais do IBS, da CBS, local da prestação, incidência, fato gerador. Então, não esquece de curtir e se gostou, compartilha com colegas da profissão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!